Muito bom dia, vamos lá então nessa terça-feira, pregão já rolando aqui no Brasil e no mundo como um todo. Vamos falar de commodities que podem impactar a inflação como um todo e consequentemente as taxas de juros ao redor do mundo. Portanto, as nossas renda fixas, renda variável, fluxo de caixa aqui no Brasil também é impactado como um todo, e o governo, que eu vou falar no final, que tenta um último recurso de passar o seu chapeuzinho para tentar fechar as suas contas inexequíveis, as suas contas que são impossíveis de serem fechadas, dado o aumento do gasto público, inclusive em termos reais, acima da inflação, como eu expliquei na semana passada. Pois bem, o que a gente viu da parte de commodities é que o El Niño, um fenômeno climático, ele pode complicar sim o preço de commodities, tanto energéticas como commodities alimentícias, que é um importante componente da inflação no mundo como um todo, e quanto mais pressionada a inflação, mais os bancos centrais precisam manter as políticas monetárias restritivas, ou seja, taxas de juros mais altas. Inclusive, isso pode impactar o preço do petróleo. Vamos lembrar que o petróleo subiu mais de 20% nos últimos 2 meses e agora, encontrando o barril acima de $80, algumas análises dizem que pode voltar ali para casa dos 90, 100 dólares. A real é que a economia ela é extremamente dinâmica, a gente não sabe o dia de amanhã e muitas dessas previsões se tornam falhas, mas de qualquer maneira, um fato concreto é importantes exportadores de petróleo, como Rússia e Arábia Saudita, que fazem parte da OPEP, já vem diminuindo a sua produção e exportação mensal. A Rússia diminuiu em 500 mil barris de petróleo por dia e a Arábia Saudita em 1 milhão de barris de petróleo por dia. As reservas estratégicas dos Estados Unidos, que Joe Biden resolveu acessar para tentar inundar o mercado com mais petróleo e manter o preço mais baixo, que funcionou durante um tempo, basicamente as reservas estão nas mínimas nos últimos meses e, portanto, isso pressiona também sobre o lado da oferta. A questão é, será que mais estímulos chineses manterão a demanda de commodities tanto por lá como em outros países ou não? A gente precisa entender esse ponto que pode continuar pressionando o preço da commodity energética, o petróleo como um todo. Mas, segundo isso, se essas análises persistirem e o petróleo continuar em alta, sem dúvida os bancos centrais terão menos espaço para baixar a taxa de juros e isso acaba impactando nas economias que passam a ficar mais fracas, desaceleradas com a taxa de juros mais alta, tá? E uma reunião de Vladimir Putin, presidente da Rússia, com Erdogan, presidente da Turquia, sobre a possibilidade de retomar o acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro através da Ucrânia. Vamos ver como isso termina, porque realmente isso também pode facilitar o trânsito entre mercadorias, entre grãos sendo exportado pelo Mar Negro e que barateia o produto. Também seria outro ponto importante se o acordo não persistir, ou melhor, se o acordo não voltar a funcionar, basicamente a gente tem mais dificuldade nesse transporte de grãos, o que também pode pressionar a inflação, tá? Dados da China, a gente viu os PMIs, tanto de serviços como compostos. Composto é quando une serviços e indústria. E acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração, tá? O de serviços, ele caiu para 51,8. Sim, ainda acima de 50 em expansão, mas no mês passado estava em 54,1. Então, caiu bastante de um mês para o outro, agora levando em consideração o mês de julho. E o composto, serviços e indústria, também caiu, tá? 51,7, ainda no setor de expansão, mas de qualquer maneira já mostra desaceleração. E a China, amparada até pelo governo, falou que pretende criar um fundo de 40 bilhões de dólares para o setor de semicondutores. A China que quer se aproximar dos Estados Unidos e outros concorrentes na fabricação do importante produto ou matéria-prima para a inteligência artificial, os semicondutores. Então, dinheiro grande, vamos ver como será mais uma dessas brigas mundiais. Na zona do euro, falando ainda no PMI, o mesmo que eu acabei de falar da China, saiu da zona do euro, o menor em 33 meses, saiu da Alemanha e do Reino Unido, tanto composto como de serviços. Já na zona do euro, na Alemanha e no Reino Unido, todos abaixo de 50, no campo da retração, que já vinha acontecendo há alguns meses, mas pioraram ainda de um mês para o outro, tá? E falando aqui no Brasil, bom, vamos lá, o governo resgata um plano
em que pretende arrecadar 150 bilhões de reais. Lembra que ele precisa de 168 bi para fechar a conta dentro do arcabouço fiscal para ele cumprir a meta de déficit zero em 2024? Pois bem, ele já vem taxando todo mundo, aumentando os impostos drasticamente, porque ele aumenta o seu gasto público. E aí, como última cartada, último recurso para tentar fechar as contas, o que ele vem fazer? Resgatar esse plano de antecipar os recebíveis do pré-sal. Ou seja, o mesmo petróleo que o governo da esquerda bonzinho demoniza, achando que vai salvar o mundo dessa maneira. Discurso muito hipócrita da parte deles. Pois bem, o que eles querem? Alienar os recebíveis e abrir mão. Isso representa abrir mão de receitas futuras e trazê-las para o curto prazo, simplesmente para fechar a conta no ano que vem. E segundo consta, isso daria por volta de 150 bi. Há dentro do governo quem é contra isso. Veremos como se posicionam e como isso anda ao longo do tempo, tá? Aquela PL do CARF que o Tesouro julga o Tesouro julga as ações fiscais, tem estimativa de arrecadar 54 bilhões, dizem eles ser conservadores. Basicamente, quando essa PL do CARF mostra que se houver empate, o ganho de causa é para o Tesouro, ou seja, mais uma maneira deles arrecadarem tudo. Então eles pretendem julgar entre 500 e 800 bilhões de reais em ações, porque como 10% já vai direto para o Tesouro, nesses casos dessas ações, basicamente, se eles julgam de 500 a 800, basicamente são de 50 a 80 bi de reais que eles arrecadam. Imagina como será o julgamento dentro de uma ação dessa, onde eles precisam arrecadar de qualquer maneira. Uma salva de palmas para o governo brasileiro e para quem apoiou esse tipo de situação, que não tem a ver com política ideológica, tem a ver com economia e no médio e no longo prazo essa situação problemática será cobrada, inevitavelmente, tá bom? Bom, produção industrial que saiu no Brasil hoje, anualizado no mês de julho, queda de 1,1%. Retração na produção industrial. A expectativa era de uma queda de 0,5%, veio uma queda de 1,1%. No mês, teve uma queda de 0,6%, retração também, quando a expectativa era uma queda de 0,3%. Uma ótima terça-feira para todo mundo.